os bons espíritos do Senhor nos auxiliem na abordagem do tema desta gravação, tema bastante denso e importantíssimo para os momentos atuais, se não para todas as épocas da nossa humanidade tão necessitada dos valores espirituais. Nós prosseguimos com o estudo do livro Vida Feliz, edição Leal, médium Divaldo Pereira Franco, espírito Joana de Ângeles, desta vez o capítulo 30, onde a autora espiritual, usando uma linguagem enfática, categórica, nos fala, nos orienta sobre os vícios que campeiam o nosso mundo. E com o seu precioso espírito de síntese, ela nos diz assim: qualquer vício escraviza e mata. Não te vincules aos chamados aperitivos sociais, que dão margem a lamentáveis processos de alcoolismo, nem adotes a posição de fumante, por parecer-te uma postura distinta e de elegância, mas que conduz às algemas do tabagismo assassino. Jogo, sexo, gula, anedotário servil, para citar somente alguns, iniciam-se em pequenas doses, para culminar em cárcere moral, quando não em penitenciária comum. Uma vida sadia torna-se ditosa e prolongada, a benefício daquele que assim a preserva. Nós vimos, então, Joana de Ângeles não especificando o vício, ela diz qualquer vício. Qualquer vício, todos os vícios, eles escravizam no sentido de tirarem a liberdade, porque não se consegue mais viver sem eles. E o viciado, simbolizando essa escravidão, é como se ele tivesse amarrado, como se ele tivesse envolvido em correntes e cordas. E ele só vai se dar conta desta falta de liberdade, dessa escravização, se ele começar a se mexer. E mata no sentido moral, prejudicando gravemente os nossos sentimentos, e mata mesmo no sentido de abreviar a vida física ou de se viver menos no mundo material. Faz-se necessária, para o nosso melhor entendimento, uma ampliação do conceito da palavra vício, uma vez que vício, ele não constitui tão somente o tabagismo, o alcoolismo, as drogas e tantas outras substâncias tóxicas ao nosso organismo, mas tudo que de uma forma ou de outra caracteriza uma compulsão irresistível. E o que é uma compulsão? Senão um hábito repetitivo. Nós vemos que o vício é uma compulsão irresistível, incontrolável, como por exemplo, comer mais do que o necessário, já que existe uma diferença entre fome e vontade de comer. Comer mais do que o necessário, um joguinho inocente de baralho, tudo isso pode ter como início uma arruinadora viciação de lamentáveis consequências, como por exemplo, aquele joguinho de baralho passar-se a jogar-se por dinheiro, fazendo arruinando, vamos dizer assim, o orçamento doméstico. E neste ponto do estudo, nós vamos passar a usar o pronome na primeira pessoa do plural, nós, porque nós não desejamos fazer comentários de dedo em riste, vocês, nem tampouco eu. Nós vamos então passar a usar o nós. E ainda que por uma grande alegria não sejamos viciados, certamente já o tenhamos sido em encarnações passadas. Por que nos viciamos? Pergunta difícil. E os nossos olhos vorazes saem nas leituras espíritas
no nosso caso, na nossa religião, doutrina espírita, e começamos a ler, e lemos o Novo Testamento, o Velho Testamento, e lemos artigos no Google, e assistimos entrevistas, e procuramos nos informar com os nossos olhos, muito preocupados a responder essa pergunta: por que nos viciamos? Quando esses dois olhinhos, primeiramente, deveriam se voltar para dentro de nós, primeiramente. Porque se o vício nasceu em nós, a resposta à sua causa também está em nós. E nós vamos assim ousar, de acordo com a pesquisa, com vivências diversas, dizer que, em primeiro lugar, por que acontece o vício em nossas vidas? Pela falta de confiança em Deus, pela falta de confiança na vida futura, na inversão de valores terrível, os valores materiais invertidos sendo mais importantes que os valores espirituais. E vicia-se também porque o vício, muitas vezes, ele é uma válvula de escape, ele é uma fuga às nossas frustrações, ao tédio da vida, ao desânimo, aos sofrimentos. E tal compulsão irresistível, ela começa com pequenos prazeres, pequenos, para mais tarde, muitas vezes, se transfigurarem em grosseiros e incontroláveis prazeres. Prazer seguido de culpa, prazer seguido de dor física, prazer seguido de dor moral. É uma judiação, é uma sofrência que impomos a nós mesmos e ao nosso entorno, na figura de queridos familiares e amigos. Mas nós queremos isso? Alguém quer ser viciado? Alguém quer estar escravizado por um hábito nocivo? Essa pergunta que nós fazemos, nós queremos isso? Ninguém quer ter vícios, né? Desde o mais inocente mascar de chicletes, passando pelos famigerados refrigerantes, pelos vícios morais também, egoísmo, vaidade, orgulho, até as drogas mais pesadas e letais. O que nos leva a esse desvio de comportamento que nos desonra, nos degrada, e muitas vezes nós assistimos nos noticiários aquelas reportagens feitas nas Cracolândias, quando nós vimos um desregramento do ser humano que muito nos entristece. E neste momento que nós perguntamos por que eu estou assim, por que eu estou tendo esse vício, é um momento difícil de autoanálise, de olhar para dentro de si. Mas também neste momento abre-se uma brechinha de luz chamada esperança. Chega a esperança e nós pensamos assim: eu não era assim, eu fiquei assim, eu posso retornar ao meu eu verdadeiro. E aí nós vamos usar uma série de iniciativas que se iniciam com a letra R. R de recuperação, de reiniciar, de reeducar, de recomeçar, de revisão. E também é o momento de usar uma palavrinha que começa com a letra S. Socorro! Socorro! Pedir ajuda, sim. Pedir ajuda a Deus, a Jesus, às forças que acreditamos, a nossa religião, a religião que professamos, aos amigos e familiares que estão ali prontos, esperando aquele momento que nós vamos pedir ajuda. E também aos profissionais de saúde, médicos, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, fisioterapeutas e principalmente com muita força de vontade nos afastarmos das más influências, porque se o vício é simbolicamente como se fosse um descer, um despenhadeiro, uma ladeira, esse descer, muitas vezes nós fazemos acompanhado, sim, dessas más influências, e esse subir, nós vamos precisar de muitas mãos para nos ajudar. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém, já diz a sabedoria popular. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém.
Mas aí entra uma outra questão. Se nós estivermos lutando neste bom combate, mas estivermos num ambiente que facilita a nossa viciação, que tudo contribui para que nós tenhamos aquele vício, como nós vamos resistir? Foi exatamente o que Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos, na questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna arrastamento quase irresistível? Não é essa a questão? Quando nós estamos, contra a nossa vontade, mergulhados ali em todas aquelas tentações, será que esse vício, esse arrastamento, ele não é quase irresistível? E a resposta vem brilhante. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Podemos deduzir que realmente nada pode resistir à força de vontade e à motivação para o bem, quando com vontade firme nós empreendemos esse combate. Não há arrastamento que não ceda. Nós estamos olhando assim porque nós estamos usando o computador. Mas nós, espíritas ou outros segmentos religiosos que acreditam na vida após a morte, na sobrevivência da alma e nesse intercâmbio mediúnico, nós podemos dizer assim: sim, eu tenho esse vício, mas também, olha, eu estou num processo obsessivo, eu tenho os espíritos aí viciados junto a mim que não me dão sossego. São os chamados sócios invisíveis, a influência espiritual negativa. E Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel, ele nos diz com toda a sua autoridade, no capítulo Espíritos Perturbados, ele diz assim: espíritos que perderam o corpo físico e, quando encarnados, abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Realmente existe sim essa sintonia, porque o espírito encarnado tem determinado vício ou mais de um, desencarna com aquele vício e, mesmo perdendo o corpo físico, o vício continua, porque o vício está no espírito. Ele se manifesta no corpo físico, mas após a desencarnação, ele continua no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, quintessenciado, e quem comanda todas essas compulsões é o espírito. E se nós então não temos mais o corpo físico para sentir aquelas sensações, como nos diz Emmanuel, nós vamos entrar em sintonia com aqueles que têm. Retornando, que tem o corpo físico e são viciados. Retornando ao O Livro dos Espíritos, na pergunta, deixa eu só me encontrar aqui. Pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Será que nós podemos nos livrar desta influência? E a resposta: pode sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, não há desculpa, é uma questão de sintonia. Nós vamos ver no outro parágrafo, autor espiritual falando nos aperitivos sociais. Não vamos entrar nesse modismo, que é elegante beber, que é elegante fumar, essa questão eu bebo socialmente, eu jogo socialmente, ou então outros vícios, que são muitos, para
para cabermos num grupo social, numa festa, num encontro, e nós não conseguimos dizer não. E ela diz aqui para nós não adotarmos esse comportamento, a questão, ela está citando o alcoolismo e o tabagismo, por parecer uma postura elegante. O tabagismo, por exemplo, ela diz aqui, que conduz às algemas do tabagismo assassino, e os índices de desencarnação por morte de câncer de pulmão são altíssimos. Essa questão de cumprir, de beber socialmente, de exercer, de ter determinados vícios para atender a sociedade, ao nosso grupo social, à nossa família, nós estamos sendo bobinhos, estamos sendo pessoas assim que não estão se preocupando, valorizando o seu corpo. Nada disso. Se eu estou num encontro, numa festa, numa comemoração e sentir que já passou dos limites da bebida ou de outra qualquer coisa, nós vamos saber dizer não. E nós estamos vendo também uma precocidade enorme nessa relação dos vícios em relação às nossas crianças, aos pré-adolescentes, adolescentes, aos jovens, que justamente por desejarem se autoafirmarem diante do grupo da escola, diante daquele grupinho de colega, eles acabam experimentando a bebida, experimentando aquelas drogas de entrada e mais tarde tornam-se viciados, trazendo muito sofrimento a si mesmos e às suas famílias. No penúltimo parágrafo, Joana de Ângeles cita o jogo nas suas mais variadas formas, o sexo, claro que aqui é o sexo desregrado, o sexo sem sentimento, sem amor, que causa um vazio existencial, a gula, não é? Que traz problemas gástricos ao nosso corpo, ao intestino, ao estômago, vesícula, fígado, comer demais. Já falamos da diferença entre ter fome e ter vontade de comer. Tudo isso constitui assim válvulas de escape, fugas. Nós estamos sofrendo, estamos sentindo isso, então vamos comer, vamos jogar, vamos ter relação sexual. E aqui ela fala também num anedotário servil. O que é um anedotário? Anedotário é um conjunto de fatos picantes sobre uma pessoa. E servil inferior, desprezível. Vejam só, até isso é um vício. Aquela pessoa debochada, gozadora, que está sempre com veneno na ponta da língua para relatar algum fato picante de uma pessoa. E isso começa com uma brincadeira. E a brincadeira passa a ser inconveniente e acaba sendo um desrespeito, um anedotário servil, as anedotas sem sentido, que fazem muitos rirem, mas que também não deixam de ser um vício. E nós acrescentaríamos a esse jogo, sexo, gula, anedotário servil, também a internet. Não é? O nosso mal contemporâneo, o uso exagerado, como é boa a internet, como nos ajuda, mas tudo que é demais, tudo que é excessivo faz mal. E também o consumismo, comprar demais. E aqui já no final, ela vem falando uma vida sadia. Quem não quer ter uma vida alegre, sentir-se bem em seu corpo, não ter nada que o escravize? Isso é um benefício, não é? Porque a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade de progresso. O nosso corpo é um presente, é um empréstimo divino. Vejam bem, quando nós alugamos um apartamento, existe um contrato que nós temos que assinar, precisa de fiador, é isso, é aquilo. E quando nós devolvemos esse apartamento, a imobiliária é muito severa, muitas cláusulas, muitas exigências. Assim também é o nosso corpo físico. Nós temos que dar conta deste presente que Deus nos deu, um processo reencarnatório, que é uma coisa assim maravilhosa, um momento maravilhoso para o espírito. Nós vamos terminando usando o livro Sexo e Destino. Este livro são dois médios, Valdo Vieira e Chico Xavier, o espírito André Luiz. Nós vamos destacar
um personagem chamado Cláudio Nogueira, que lá no capítulo 6, ele já é apresentado por André Luiz como um viciado em álcool, em cigarro, é um homem bem posto socialmente, 45 anos, e também no sexo. E esse Cláudio Nogueira, lá no início, no capítulo 6, é muito interessante a junção fluídica dele com dois obsessores alcoólicos que fazem com que ele vire um copo de uísque. Ele bebe e os obsessores bebem junto com ele. Mas não é isso que nós queremos falar. Nós queremos nos reportar ao capítulo 13, onde o Cláudio Nogueira, por causa do sexo desequilibrado, comete uma deplorável queda moral. E mais tarde, no final do livro, diante do leito de desencarnação da sua vítima, ele consegue a sua redenção, a sua reforma moral. Com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele consegue se reerguer. Mas neste momento, Cláudio Nogueira está cometendo um ato insano. E o espírito instrutor deste livro é o irmão Félix, que acompanhado de André Luiz, que está em aprendizado, diante daquele ato, o espírito respeita o livre-arbítrio e se afasta. Ele sai do recinto e André Luiz, então, vê o irmão Félix de olhos fitos no céu, orando, chorando. André Luiz pensa um espírito tão evoluído que vem aqui ao planeta Terra pelos laços abençoados da paternidade e neste momento ergue os olhos aos céus em oração sincera, a qual André Luiz nem consegue, tão aturdido ele fica diante daquele comportamento que nós não podemos falar para não tirar a graça do livro. Quem leu sabe o que estou me referindo. Mas enquanto André Luiz não consegue orar, mas ele nos faz um pedido muito comovente que nós vamos ler, já lembrando, para André Luiz não puxar o nosso pé, o direito autoral, nós trocamos algumas palavrinhas mais difíceis por outras mais fáceis, e nesse pedido que André Luiz nos faz, ele diz mais ou menos assim, que se nós não conseguirmos vencer as nossas viciações por nós mesmos, para nós, possamos fazê-lo pelos nossos mortos queridos, aqueles que já retornaram ao mundo espiritual e continuam nos amando intensamente, estão lá vibrando, torcendo por nós. André Luiz, então, nos faz este pedido e nós encerramos aqui agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a todos vocês, a atenção e que sempre possamos nos lembrar que não existem arrastamentos irresistíveis, porque acima deles existe a força do amor de Deus em nossas vidas. André Luiz nos diz assim: homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente à face dos instintos inferiores que nos torturam as almas, animalizadas ainda por duros erros do passado culposo, reduzi quanto puderdes as quedas de consciências. Quando não seja por vós, fazei-o pelos mortos que vos amam de uma vida mais bela. Disciplinai-vos em respeito a eles, guardiães invisíveis que vos estendem as mãos, pais e mães, esposos e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, que supondes perdidos para sempre, em muitas ocasiões vos acompanham de perto, acrescentando-vos a alegria ou partilhando-vos a dor. Quando estiverdes a ponto de escorregar nos despenhadeiros da delinquência, pensai neles. Ser-vos-ão generosos, indicando-vos o caminho na noite das tentações, a feição das estrelas que removem as trevas. Vós que sabeis reverenciar as mães e os mestres encanecidos na abnegação que ainda respiram no mundo, compadecei-vos também dos mortos, transfigurados em afetuosos guias, a nos compartirem as cruzes das provações merecidas
em doloroso silêncio, quando muitas vezes não somos dignos de beijar-lhes os pés. Graças a Deus.